Muito bom ter você aqui em mais um podcast da Talk Plus, né? Uma honra ter você. A gente tem vários podcasts agendados esse ano e a gente está no começo do ano e esse ano eu tenho um convidado muito especial que está comigo, Paulo Teixeira, presidente da Biplas. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. O trabalho de vocês é magnífico. Que legal. É um prazer mesmo estar com vocês aqui. É uma honra a gente conseguir conversar. Eu já fiz alguns podcasts com algum time lá da Biplas, mas ter você aqui para nós é uma honra. Legal, estamos juntos, vamos sempre. Eu queria que você contasse como é que você chegou na Biplas, né? Como é que você entrou, como é que o bichinho do plástico te mordeu para você estar dentro desse nosso segmento tão grande, tão bacana. Legal. Minha trajetória profissional, ela foi sempre muito voltada para políticas públicas, né? E muito voltada também para grandes desafios, né? Uhum. Então, eu já passei por desafio da reforma agrária, da segurança alimentar, trabalhei na FAO. Então, sempre com grandes desafios. E em 2011, quando eu fui convidado para ir à Biplas, aquilo para mim foi um grande desafio. Primeiro que eu não conhecia absolutamente nada de plástico. Do segmento. E te digo que eu ainda não conheço tudo, porque é um universo maravilhoso, gigantesco. E aquilo me deu uma mudança, né, na profissional, porque aquilo era uma coisa nova, eram atores diferentes, uma cadeia completamente diferente. Aquilo faz a gente levantar todo dia de manhã e falar o que tem para fazer hoje, né? Isso aí. Isso foi muito legal. É isso aí. Você está lá então desde 2000? Desde 2011. 2011, legal. Fazendo a Biplas hoje, ela está ali na Paulista, né? O escritório comercial. Mas fala um pouquinho agora da Biplas. Qual que é o papel dela dentro da nossa indústria? Onde ela atua? Né? Qual que são as principais vertentes lá que vocês trabalham? Legal. A Biplas é uma associação de classe, né? Ela representa os transformadores de plástico, né? Então, quem compra resina e produz toda essa gama de produtos de plástico, e representa também os recicladores de plástico, compram resíduos e fazem resina reciclada e transformação. A gente tem espalhado pelo Brasil também os sindicatos patronais, né? Que a nossa capilaridade se dá também muito em função deles. A gente tem 14 mil empresas no Brasil, né? Então, hoje oficiais, assim, são 14 mil transformadores de plástico ou recicladores. Recicladores, uns 13 de transformador em 1.000 de alguma coisa. Que é a conta do que a gente tem oficial, né? Quando a gente fala RAIS, né, que é o órgão oficial, porque a gente sabe que tem muita empresa, não só no setor plástico, mas de todas. Sim. Exatamente. Que a gente não tem um cara, né, que começou a reciclar familiarmente lá no fundo e aí foi crescendo, mas ainda não está oficial. E ela é uma indústria de plástico, querendo ou não, está lá trabalhando dia a dia. Né? Exatamente. Eu tenho até um caso na minha família, um primo, ele ligado a causas ambientais, até que um dia a gente conversou, eu falei, cara, mas o problema é reciclagem. Aí, voltando a conversar, ele falou, eu tenho uma reciclagem em casa agora. Ele recolhe os plásticos e tal, e recolheu, prensou, exatamente, já faz o flake, já está estudando. Que legal. Né? Foi entrando nessa, o garoto novo saiu da FEI agora. Que legal. Então, é um negócio que tem muita gente entrando também, né? Isso é legal. Sim, muito, muito legal. E quais as iniciativas, né? Qual o papel da Biplas? Fala um pouquinho das iniciativas que vocês têm e principalmente o papel que vocês têm também grande, defendendo a indústria diante de tantas coisas que a gente vê aí no dia a dia, legislações e ONGs querendo legislar, né? Exato. A gente tem um papel muito que a gente chama de política de competitividade, que são aquelas coisas tradicionais para a indústria, né, como um todo. Então, a questão de acesso a crédito, a questão de acesso para os associados, inovação, normalização, acesso à mão de obra, né, convênios com o Senai e tal. E você tem uma outra parte também que a gente chama de circular, né, que são as questões voltadas a circularidade do plástico, então redesign, né, reciclagem, reuso, também uma outra agenda, e essa agenda que a gente chama institucional, que é um debate muito técnico, né, com os legisladores, informadores de opinião e de políticas públicas sobre a questão do plástico, em função até do que você disse, que existe um desconhecimento, né, somado há uma discussão muito teológica, né, e que tem um tempero aí de uma guerra de narrativa, né, então isso acaba atrapalhando, ou seja, criando uma narrativa que às vezes não é saudável para um debate técnico, né, então esse é um pouco da nossa função, trazer esse debate muito técnico, muito cauteloso, né, de forma a trazer para a sociedade questões que são debatidas na universidade, né, nos órgãos de certificação,
para que a gente tenha sempre a melhor informação. Tá. E tem proliferado isso, né? Lá eu vejo que o trabalho de vocês lá em Brasília é cansativo, é o tempo todo defendendo um monte de legislação maluca aí saindo, e vocês têm um time lá preparado para isso também, né, Paulo? A gente trabalha, né? A gente tem um profissional que focado nisso aí, né? Do acompanhamento legislativo, que a gente chama, em relações governamentais. É uma parte do meu trabalho também, né? Eu acho que tem. E a equipe técnica também que vai montando. Eu acho que essa é uma parte importante de saber, porque não é só a relação governamental. Quando você vai fazer isso, você tem que estar subsidiado com questões técnicas que são muito importantes. Só para dar uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos uns 60 PLs voltados para essa discussão do plástico. Né, no Congresso ou no Senado. Entre PLs negativas, vamos dizer, para a indústria, quanto positivas. Exatamente, também. Exatamente. E você tem ali PLs periféricos, né? Então, vamos dizer assim, que são de desoneração tributária, alguma coisa que incentiva o setor. Então, a gente tem todo esse trabalho aí para esse debate, né? E aí, isso é não só em Brasília, mas também nos estados, né? Porque você tem estados também legislando e fazendo decretos de logística reversa para embalagem. Então, isso é um pouco da nossa função também, discutir com os estados e às vezes até com as prefeituras essa questão, né? E subsidiar o formador de política pública tecnicamente. Né? É que muitas vezes o político ele recebe aquilo, mas como ele não tem uma informação técnica, e com o apelo que o plástico, né, ouviu que falar mal do plástico hoje é uma coisa extraordinária, ele fala, bom, vou ter muito voto se eu me alinhar desse lado, né, porque querendo ou não, o político ele anda mais ou menos dentro dessa, e ele acaba indo, sendo convencido a ir atrás de uma legislação, que muitas vezes quando você encontra essa pessoa e explica, ele entende um pouco tecnicamente, ele fala, mas eu não sabia que era assim, eu não tinha a menor ideia, como, por exemplo, algumas que eu cheguei a ler e falava, não, você não pode mais ter o polietileno reciclado para fazer sacos e sacolinhas, e tem que colocar tudo PLA. Mas o cara nem passou na cabeça dele que você nem tem PLA para substituir tudo isso em pouco tempo. Então são coisas que as pessoas têm um desconhecimento técnico também, né, Paulo? E acho que isso é um pouco da nossa função, né? Levar isso, porque é o que você falou, existe no meio que a gente chama do Ctrl-C, Ctrl-V. A gente que é mais antigo usava comando no computador, né? Copia e cola. Copia e cola. Isso é natural, porque você tem, né, a necessidade de você estar sempre fazendo legislações para ser bem avaliado, etc. e tal. Sim. E você não tem uma análise crítica, né? Então, essa é um pouco da nossa função de levar exatamente isso. Tá, você vai fazer essa legislação, qual é o impacto disso, né? Como foi, por exemplo, o impacto no banimento dos canudos no Rio de Janeiro. Sim. Né? Teve que reverter, aquilo acabou gerando outras questões. Então, o tempo, ele acaba curando. Sim. Né? Porque você vai dizendo, o que aconteceu lá, vai acontecer aqui vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. Como eu vi você falando também numa palestra, agora não lembro quando que a gente já se encontrou em algumas palestras aí, e quando a pessoa perguntou para vocês, falaram, tudo bem, mas você está pensando só no saquinho, mas e a embalagem do arroz? E a embalagem do feijão? E o impacto lá também, que, querendo ou não, o plástico é uma embalagem versátil, leve, barata, e que realmente protege o alimento, mas as pessoas acabam não pensando nesses detalhes todos também, né, Paulo? E é uma coisa até, a gente estava vendo aquele vídeo que você me mostrou do plástico, sem plástico, né? Quando a gente traz a funcionalidade do plástico, nós estamos falando que 99% da matriz industrial brasileira, da economia, utiliza plástico. Sim. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do impacto de uma embalagem, 90 e poucos por cento da cesta básica é embalada em plástico. Sim. Né? E não é só isso, né? Agora a gente está discutindo essa questão da inflação, né? Tá no jornal, na mídia. Quando você olha para os alimentos, começa lá no sítio ou na fazenda. Na produção lá da base. Exatamente. A utilização do plástico é tremenda, né? Desmouching, né? Depois a colheitadeira, a plantadeira. Quando você recolhe aqui os silos bolsa, depois você vai ter o engradado para levar, os próprios tanques de gasolina dos tratores, né? Tudo todas isso... Se for olhar peça e tudo, é infinidade. Exatamente. Né? Então, quando você vê o impacto que o plástico tem na economia, é uma coisa gigantesca, né? Então, e é difícil você visualizar isso para um leigo, né? Um leigo visualizar isso. Você tem que mostrar isso para ele. Então, essa é um pouco a nossa função, porque a gente está acostumado, né, com isso. Mas se a gente fala assim,
isso é plástico, isso que você está não é plástico. Seu óculos, a haste é de plástico. Exatamente. Até o stand que você pôs no coração também exatamente, é de plástico. Exatamente. Eu fiz até uma cobertura uma vez na Hospitalar, aqui em São Paulo, eu não lembro se foi na Expo ou lá na Imigrantes, e mostrando, eu falei, não teve um stand que eu não passei e que não tivesse alguma coisa de plástico. Mesmo os estandes que tinham peças metálicas, né, os sistemas de segurar, ou as caixas, eram de plástico. Então, assim, as pessoas acabam falando, mas o desconhecimento é muito grande. Eu percebo que aqui no canal a gente também fica fazendo esse trabalho forte, mas, por exemplo, eu peguei uns jovens do Mackenzie e quando você começa a debater, e os jovens querem saber realmente a verdade, e você traz dados e traz números, os caras falam, pô, mas eu não imaginava que estava em todo lugar, que tinha um impacto desse, que acaba economizando energia, água e tal. Então é fundamental, né, a gente fazer esse trabalho de conscientização, né, Paulo? Sim. Eu acho que tem um pouco de um debate muito raso e uma generalização. Né? O canudinho, a embalagem, isso é uma parte do plástico. Sim. Né? E nós estamos falando de poluição, né? As pessoas pensam no problema. Tudo bem, a poluição plástica existe, como existe outros tipos de poluição, né? A poluição está aí, a poluição é a coisa certa no lugar errado. Né? Essa é uma definição dela. É isso aí. Então, por algum motivo está lá. Então, acho que é importante a gente debater e trazer essas, sobretudo para essa geração que está querendo entender, né, e está aberto a isso, acho que é importante, né? Legal. Além desse trabalho, vocês também fazem um trabalho bem bacana que não é só, né, pôr a mão na massa e olhar para o futuro, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da Recircula Brasil, que é um projeto bem legal que vocês apoiam, né, trabalham forte e que é sensacional. Explica para a gente um pouquinho, Paulo. Bom, vamos lá. O Recircula foi um sonho, né? Assim, eu me lembro até hoje, antes da pandemia, eu estava com a equipe no café e falei, pô, eu queria saber o que vira, o que o resíduo que foi coletado vira. Pô, será que a gente não consegue saber? E aí a equipe tem só que agradecer, né? Elas acreditaram num sonho e tá bom, vamos ver o que a gente consegue. E a gente acabou criando uma plataforma, levamos isso ao governo federal, a BDI, que se interessou por essa ideia, na verdade ainda era uma ideia, para desenvolver um sistema de rastreabilidade. Qual era a ideia? Não só saber o que virava, mas aí a gente começou a ver as tendências, por exemplo, na Europa, de obrigatoriedade de conteúdo reciclado. Tá. Como comprovar isso? Que aquilo foi... Exatamente. Claro. E aí a gente começou a desenvolver, junto com a Central de Custódia, que é já a empresa que faz a custódia das verificação de dados para o Ministério do Meio Ambiente, é uma empresa homologada, junto com a BDI, que é do governo federal, a gente criou esse sistema. O que ele faz? Ele, através das notas fiscais de entrada e saída e auditoria do processo, a gente consegue mapear de onde veio aquele resíduo, qual cooperativa. Então, depois que ele foi coletado, né, qual cooperativa que vendeu esse produto, ou qual atacado, qual reciclador fez aquela resina. Aquele reciclado, né, processou o material. Exatamente. E depois o transformador que usou aquela resina reciclada, quanto de conteúdo reciclado tem naquele produto que o transformador fez. Qual o percentual que ele usou na fórmula dele. Exatamente. E aí isso pelo balanço, né, de massa pela nota fiscal e com a auditoria do processo. E no final você consegue garantir para o end user o quanto daquilo foi reciclado e toda a cadeia para trás. Isso serve não só para gerar uma segurança jurídica para ele comprovar o conteúdo reciclado, como também quando ele olha para a cadeia, ele consegue visualizar quem são os parceiros dele na cadeia e aonde, por exemplo, como você tem um dashboard de compras regionais, ou espacial, você consegue entender, pô, eu estou precisando investir em cooperativa em tal lugar do Brasil para aumentar o déficit está em tal lugar. Exatamente, eu preciso de um reciclador na região tal, porque não estou conseguindo escoar os produtos de lá. Então você consegue também fazer políticas de competitividade e de logística reversa. Legal. Isso também dá um input para as entidades gestoras. As entidades gestoras são as empresas que os end users contratam para fazer a logística reversa, para cumprir as metas. Porque o que você está falando, hoje os end users, né, o cliente final, os brand owners e tal, eles querem realmente ter material reciclado, ter material alinhado, né, ecologicamente correto, e isso faz muito sentido, né?
E assim, além disso, tem a questão assim, a gente tem um decreto que está para sair, decreto da Logística Reversa do Comércio, que já prevê, né, pelo menos nas minutas, a obrigatoriedade de conteúdo reciclado. Tá. Isso é uma tendência, né? Vai acontecer, vai acontecer. Tendo. Na própria discussão do Tratado Global contra a Poluição Plástica, esse tema aparece e é um tema pacificado entre os países. Já está tudo alinhado. Não tem muito como fugir, vai chegar uma hora ou outra. E eu acho que isso por enquanto, qual é o percentual que a gente tem no Brasil? Só para deixar claro. Hoje, se a gente fazendo uma conta muito por cima, né? Todo o setor, o conteúdo reciclado é em torno de 15%. Tá. Né? Não existe obrigatoriedade ainda por lei, né? Não. Tá. É muito compromisso voluntário, né? Alguma coisa. E é óbvio que isso é comprometido quando você tem uma oferta. Como a gente está tendo hoje de resina virgem no mercado, com preços, né, caindo. Então, aí, na hora da decisão de compra, né, quem não tem muito certo esse compromisso de utilizar o reciclado, acaba indo para preço, né? Mas a gente acredita que uma política pública como essa do decreto, acho que ela dá uma organizada melhor nesse mercado, né? Sim, entendi. Não, legal. E aí o pessoal faz o cadastro, a ONG vai lá, o reciclador entra na plataforma e se cadastra. Como é que funciona isso para o pessoal, a gente fala pessoal, para haver adesão e o cadastramento? Basicamente, assim, o reciclador, né, quem compra o resíduo, ele vai fazer um cadastro dentro da plataforma, né? Tem toda uma questão. A plataforma, bom, já que a gente está falando, é www.recircula.org.br. Até eu vou pedir depois, a gente coloca no GC. Legal. www.recircula.org.br. Então, você que é cooperativa ou um reciclador, entra lá, pelo menos para você conhecer a página, né? Sim. Entre em contato com a Biplas, se informe, porque de repente ali pode gerar novos negócios para você também. Exatamente. Quando você começa a participar da rastreabilidade, você acaba sendo um fornecedor que está dentro dessa lógica de segurança jurídica, de compliance, porque as empresas, o end user, o transformador, eles têm muito essa preocupação da segurança jurídica de quem eu estou comprando. Eu acho que até essa lógica do ESG, ela veio para trazer isso. Né? Se de repente não está usando um trabalho escravo, ou uma coisa sem governança nenhuma. Exatamente. Né? Então, isso também traz essa transparência e um pouco de conforto de segurança jurídica para as empresas. Né? E é um pouco daquilo que a gente conversou no começo, né? As empresas formais são 14 mil, mas a gente sabe que tem um monte de empresas, como é na indústria geral como um todo, né? Sim. Legal, show de bola. Além da ONG, existe algum trabalho que vocês consigam fazer dessa rastreabilidade? Da onde está vindo o resíduo? Por onde que ele acaba chegando ali para a cooperativa? Ou isso ainda a gente não consegue rastrear? A gente consegue, ou vai conseguir, quando a gente começar a trabalhar junto com as entidades gestoras. Porque as entidades gestoras, elas são as empresas que são, né, contratadas para comprar das cooperativas e botar no mercado, trazer o resíduo. Então, elas investem em cooperativas, elas investem... Então, ali a gente consegue identificar da onde está vindo no mercado. Tá? Mas a gente tem um módulo que as entidades gestoras podem, a gente está conversando com elas, porque a ideia assim, não é competir com as entidades gestoras, é o contrário, é somar o trabalho das entidades gestoras. Porque assim, a função da Biplast é trazer segurança jurídica para o mercado, toda essa questão de compliance, e também para o nosso associado. As entidades gestoras, elas acabam sendo parceiras, a gente complementa a informação que ela tem e ela complementa a informação que a gente tem. Então, na verdade, é isso. O trabalho compartilhado é somar as inteligências, né? Não é competir as inteligências, ninguém ganha. E quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ficar o cenário para todo mundo. Exatamente, né? exatamente. Legal. Que papel também que a Biplas faz e dentro dessa competitividade do mercado, né? O associado, o que ele pode contar com a Biplas em relação a, sei lá, alguma legislação, importação? Fala um pouquinho mais dessa questão da importância desse cuidado que vocês têm com relação a isso. A gente tem, por exemplo, acho que a primeira coisa são assim, os estudos econômicos, né, para saber como é que o mercado está, qual é a perspectiva de crescimento, quais os principais mercados, compradores nacionais. Então, assim, quem vai crescer esse ano? É automotivo, é embalagens, é alimentos, construção civil? Acho que isso ajuda. A gente normalmente tem esse estudo mensal e as empresas usam isso muito em agosto, setembro, para fazer o seu planejamento estratégico. A gente tem os indicadores de preço de mercado. Isso os associados a esse estudo, os associados têm acesso mensalmente. Tem acesso mensalmente. Muito legal.
que é a questão dos preços de resina, a gente também tem para consulta, né? Para o associado consultar, entender o que está acontecendo. Vocês fazem um balizamento interno e externo? Exatamente, para poder ter uma noção, e também aí a gente faz um acompanhamento de mercado, que nem ontem eu estava numa grande corretora, não vou poder falar aqui, mas conversando exatamente de perspectivas, futuro, preço de commodities, né? Então a gente troca muita informação. Esse background meu de já ter trabalhado em corretora também me ajuda, a conversar, né, com amigos aí. Então isso ajuda porque a gente consegue trazer perspectivas de futuro também, né? A questão de norma, né? A gente é uma entidade da BNT para certificar embalagens e recicláveis, né? Desde o ano passado. Estamos com um convênio, inclusive, com o Ministério do Meio Ambiente para montar uma norma de conteúdo reciclado. Para dizer, quer ter conteúdo reciclado? A norma é a norma. Essa é a régua, né? Exatamente. Então, e a gente também faz toda essa consulta para as empresas que querem se adaptar a alguma norma, querem exportar para algum lugar, precisam de uma norma lá fora, a gente também dá assessoria. A própria facilitação de comércio que a gente também faz, então, empresas que querem exportar, a gente tem um programa junto com o NP, que é o Finplastic, né, que é um programa de exportação, mas a gente também tem outras questões. Então, eu quero exportar para tal lugar, quais são as barreiras tarifárias, quais são as barreiras não tarifárias, a gente faz uma consultoria ali, praticamente o associado tem. E essa consultoria também em sustentabilidade, então eu quero tirar um certificado no estado tal para poder produzir lá, qual que é o processo, a gente dá esse acompanhamento. Legal. Né, assim, né, também a questão trabalhista. Eu quero mudar os meus turnos, né? Eu quero trabalhar 36/12, enfim. Você tem lá uma área trabalhista também que dá essa assessoria, né, para questões, né, da NR12, né, de normas regulamentadoras. Que é uma preocupação, e o Brasil é muito bom nisso até, né? A gente tem equipamentos aí com alta qualidade realmente de segurança. Exatamente. E tem todo esse trabalho também que a gente chama de gerenciamento de projetos para a empresa. A gente tem uma área lá que faz gerenciamento de projetos. Então, alguma empresa que quer gerenciar um projeto de inovação, um projeto de pesquisa de mercado que ela queira fazer, a gente tem uma equipe disponível para ela, né? A gente, claro, a gente tem, são produtos pagos, né? Porque não é para todo associado, é só para uma empresa, mas a gente tem um pro associado, a gente sempre é parceiro, que é usar a inteligência que a gente tem para poder também oferecer isso como um serviço de mercado, de análise de mercado, às vezes de inovação, fazer o processo de gestão de inovação, porque às vezes o processo de gestão de inovação exige, num grupo de empresa, uma questão de compliance. Então, as empresas não podem abrir isso. Então, um ser neutro, né, um keep peace, né, um capacete azul da ONU, é a Biplas que faz toda essa gestão. E depois, como é que a gente faz essa inovação? Como é que a gente leva isso no NPI? Como é que a gente faz a diligência também nos setores que podem ser parceiros ou compradores dessa inovação? Então, também a gente tem esse tipo de serviço, né? Que legal, show de bola. Vocês, assim, dos estudos que vocês fazem que eu adoro é o perfil, né? Então, todo ano, né, a gente o que está esse ano com os dados é o 23, né, que vocês soltaram no final do ano passado. Todo ano a ideia é ir ampliando esse estudo, porque realmente é sensacional esse trabalho que vocês fazem, é um balizador, né? É um mapa ali dentro do universo do plástico, e eu acho que isso também foi trazendo números importantes, porque a gente acaba ouvindo o tempo todo na mídia também, não, só se recicla 2%, aquela história, 1% do não sei o quê, e a gente sabe que o índice de reciclagem de plástico, hoje vocês têm um estudo e têm isso na mão. A ideia do perfil é essa mesmo, né? Paramentar o setor com informações, né, Paulo? Exatamente, eu acho que é engraçado que quando eu entrei na Biplas, o perfil eram várias folhas grampeadas e sei lá, 10, 15 folhas. Hoje está espetacular, você vê, é um trabalho profissional, extremamente profissional. A gente foi melhorando e tal, e ainda até eu vou te dar um spoiler de uma novidade. Que legal, opa, a gente gosta disso aqui. A gente vai fazer um perfil só para reciclagem. Que legal. Para as indústrias de reciclagem, para o reciclador. Só para o segmento de reciclagem. Exatamente, porque ele é importante, o perfil, ele, além de trazer essas informações, ele é um instrumento de institucional. Então, quando você vai visitar um deputado, ou vai visitar um secretário de meio ambiente, você leva aquele material, né? Acho que ainda tem uma liturgia de material, né, para ser entregue, né? Então, e a gente vai fazer esse ano para o setor de reciclagem. A Câmara de Reciclagem vai fazer 14 anos agora. Que legal.
Então, muito bom. Vocês têm algumas câmaras lá dentro também, né? São 11 câmaras setoriais, né? Porque plástico, cada um... Parece que a gente fala de plástico, mas tem os nichos dentro do plástico, né? A embalagem, muitas vezes, de polietileno não tem muito a ver com as embalagens. Quem trabalha com embalagem de PP, você fala, mas é tudo embalagem, mas tem muita diferença. O plástico, né? Eu brinco assim, ele é uma matriz gigantesca, porque assim, vamos supor, generalizando, 5 matérias-primas para mais ou menos uns 90 mercados. E 3 processos produtivos. Sim, mais ou menos então, isso. Né, assim, generalizando... Que é o geralzão. Geralzão é isso. Então, cara, a hora que você olha assim, um XYZ, um negócio... É um monstro que tem ali. Então, e cada um com sua particularidade. Então, o cara que compra, né, usa polietileno, não tem nada a ver com química polipropileno. E PVC menos ainda. E mercados, né? O cara do mercado do PVC de tubo não tem nada a ver com o cara do mercado do PVC de composto para sandália e por aí vai. É uma doideira, né? Então, são mercados completamente diferentes. Exatamente. E aí são comportamentos diferentes. Então, só para dar uma ideia, o ano passado a gente teve um comportamento da construção civil relativamente fraco. Sim. E de embalagem de alimentos muito bom. Muito bom. Né? Então, E construção civil tem um peso dentro da nossa indústria muito grande também. Ele é hoje o maior mercado em faturamento, em grana, para a gente. Tá? Em volume, não. Em volume de produtos, não. Mas, sim, como tem muito produto de valor adicionado alto, ele acaba sendo um produto que gera mais faturamento, mais valor bruto da produção para o setor. Então, é um setor que a gente tem muita atenção nele, porque ele determina o faturamento do setor. Sim. Né? Diferente do setor de alimentos, que ele é muito mais voltado, ele tem mais volume de utilização de resina, mas com valor adicionado menor, né? Porque são outros tipos de produtos, né? Legal. E como é que a Biplas hoje trata e lida, por exemplo, com algumas coisas que são inovações que já vão vindo? Por exemplo, vou dar um dos exemplos. Todo dia a gente vê matéria também de bioplástico. Um bioplástico novo que a universidade não sei de onde inventou, da cana, da batata, do lixo, acharam um negócio que come. Então, a gente vê notícia o tempo todo. E isso, querendo ou não, acaba sendo uma evolução de estudo, existe muita empresa investindo pesado em trazer tecnologias novas, né? Como é que a Biplas está vendo todo esse movimento dentro dos bio, né? Que estão vindo e não tem muito como... Eles vão vir mesmo, né? Isso aí, eu acho que tem... tudo tem seu tempo e tem seu lugar. Sim. Eu acho que tem muito espaço, né? Eu acho assim, a gente tem muita pesquisa. A Universidade Brasileira, o sistema de ciência e tecnologia no Brasil é muito forte, né? O que a gente, infelizmente, não vê é isso virar patente. Sim. E depois vira patente virar produto, né? Porque a gente ainda tem uma dificuldade de universidade-empresa ainda, né? Eu acho que ainda tem uma... Mas a gente já vê algumas empresas que vêm trabalhando para ter essa aproximação com as universidades e com esses materiais. Então, isso é mais na criação, né, de P&D. Eu acho que isso, a Federal de São Carlos, a Federal do Rio de Janeiro, né, Bahia, tem muito material. E isso vem aos poucos, né? A gente já tem visto alguns nichos de mercados. Então, por exemplo, você estava vendo uma embalagem de abacaxi, né, feito com abacaxi, plástico, mas um nicho muito pequeno, etc. Porque é assim que começam as coisas, né? O primeiro Ford T era Sim. Né? O Ford eu era pequeno, já estou nesse mercado de plástico faz muitos anos. Eu era pequeno, meu pai fazia composto de PVC e vendia o pessoal que fazia embalagem, sabe? As embalagens sopradas de PVC, que era de bala, de doce. E eu lembro quando chegou o PET e trouxeram da Alemanha, né, da Feira K, uma embalagem de PET. Falaram, essa embalagem, meu pai olhou e falou, nossa, ela é transparente, bonita, resistente. E aí falaram o preço, falou, não, mas isso aqui nunca, é difícil, ele vira um líquido na máquina. Você nunca vai ter problema com PET na sua vida. E hoje o PET está para tudo que era lugar. Ele chegou, eu lembro, custava muito caro, mas muito caro. Era 7, 8 vezes mais caro que o PVC na época, um produto extraordinário. E hoje ele é quantas vezes mais barato, né? Então, essas tecnologias, quando o produto é bom, ele vem e ele fica e ele toma o espaço dele, né? Eu acho que também tem o seguinte, né? Hoje a produção de bio, ele é muito pequena no mundo inteiro, né? Está começando a engatinhar ainda, né? Eu acho que essas legislações, por exemplo, as diretivas da União Europeia, elas preveem a utilização. Então, acho que a legislação ela vai abrindo caminho para você ter escala. Sim. E quando você começa a ter escala, aí sim você começa a baratear e dar acesso aos produtos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Tanto é que a produção no Brasil, né? Sim.
ainda é muito incipiente Sim. no volume, porque também não tem um mercado, né? Uma coisa vai ser galinha. tem que se construindo junto, né? Exatamente. Agora, o que a gente precisa, isso é uma coisa que eu já venho trazendo, até discutindo com o pessoal de bioplástico, a gente precisa pensar em formas de organizar o mercado. Então, porque a gente precisa, primeiro, ter uma norma, Sim. a gente precisa ter formas de descarte, identificação. Porque não adianta falar, misturou tudo bem. Não misturou tudo bem, contaminou os dois lados, né? Então acho que a gente precisa ter isso muito claro e também ter estudos para dizer, isso e esse tipo aqui dá para misturar, não vai comprometer a reciclagem. Esse aqui não. Já complica. Entendeu? Precisa ter uma cor diferenciada, um símbolo diferenciado, alguma coisa que a pessoa perceba que aquilo é um bio, né? Porque senão você fica como é hoje, ele é muito nichado, né? Na agricultura, né? Basicamente é o que vai enterrar, as pessoas fazem e já... Agora, se algumas coisas a gente vê assim de algumas marcas mais famosas que tem uma sacolinha que é bio e tal, né? Também tem a questão da propaganda e que a gente sabe que é natural e ok, mas precisa realmente sem legislação. Hoje você pega uma sacolinha de polietileno convencional e uma bio, hoje já no toque você já não consegue perceber a diferença, né? Eu acho que isso é importante também, até para a gente evitar essa questão de segurança jurídica. Sim. Como é que eu vou... o que acontece? Mas você está falando que é biodegradável e não é? É isso aí. A gente já teve várias... é bio, então posso jogar no meio da rua que tá tudo bem. Não, tem a questão da informação também. Não pode jogar em meio da rua, ele não vai desaparecer porque você jogou no meio da rua. E também a gente fala de bio, né, dos materiais bios, mas tem os biodegradáveis, mas você tem os bio de fonte renovável, que hoje as petroquímicas também estão fazendo com viés de cana-de-açúcar, e tem muitas petroquímicas lançando, né, PE bio, PP bio, e a gente de fonte renovável, né? Sim. Isso a gente tem esse caminho já traçado, né, já está consolidado. Isso acho que tem um caminho, né, um espaço muito importante na questão da questão do petróleo, né? Sim. Eu acho que nessa discussão ele cai bem, né? Eu acho que a matriz... Está mudando a matriz. Exatamente, eu acho isso... Mas a gente precisa pensar também numa outra questão que é as alternativas recicláveis. Sim. Recicladas, na verdade, né? Então, o mercado de reciclado ele tende a crescer. Se a gente for dos 22, 25 para 35, como é na Europa, nós estamos crescendo 10 pontos percentuais, quase para 2 milhões de resina. É muita coisa. E aí, quando a gente tiver, por exemplo, uma reciclagem química, a gente também tem uma outra matriz de conversa. Então, são inovações, eu acho que são vários mercados. Tem a questão dos novos materiais, eu acho que isso a gente tem que explorar, porque a gente tem uma bioeconomia gigantesca. Brasil, se eu não me engano, acho que é o segundo maior de perspectivas de crescimento e de geração de valor nisso, né, biomateriais. Você tem a questão das resinas recicladas, que entra para uma outra vertente, e as resinas de reciclagem química também. Então, você tem aí na composição de oferta de materiais, isso daí. E na utilização, aí você tem novos compostos, novas formas, grafeno. Todo dia surgindo novas tecnologias de compatibilizante, de tudo que você possa imaginar. Exatamente. O que isso nos dá uma alegria, que assim, se você tem uma trajetória de inovação, é porque tem perspectiva de futuro. Sim. Então tá claro isso, né? Senão, parava. Quando a gente olhou recentemente a quantidade de patentes de plástico que estavam sendo feitas no mundo, a China tinha uma quantidade absurda de PVC. Aí você fala, se os caras estão investindo em PVC, é porque tem alguma coisa. Tem algum caminho aí. E outros plásticos também, mas a quantidade de PVC estava muito grande, né? Então isso chamou a atenção. Então tem gente trabalhando, acreditando nesse mercado, porque isso a gente não consegue. E tudo que a gente vê de inovação tecnológica também, o drone mais moderno, o carro elétrico mais moderno, tudo que você vai ver é baseado em plástico. Exatamente, então... cidade inteligente. Como é que você vai ter uma cidade inteligente? Não tem a geração, a placa, que vai os fios de dados, os drones, os carros,
tudo, né? Então, a cidade inteligente, ela é plástico. Sim, ela é plástica, né? Ela é plástico. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso também, assim, a gente ouve muito, né, quando a gente está no dia a dia com os empresários do nosso setor, que é a questão a China, né? A China hoje é um monstro econômico, né? Está peitando os Estados Unidos de frente aí em todos os aspectos, e ele é a maior locomotiva de plástico do planeta, né? Mais de 30% da produção de plástico e transformação de plástico hoje está na China. A gente podia dizer que a China é o maior produtor e transformador de plástico, e com a potência que a China tem. Qual que é o papel da Biplas no meio de tudo isso, né? Porque a gente também não seja enxurrado de matéria-prima e um monte de coisa da China, mas também produto acabado, né? Porque os caras são muito fortes nisso, mas ao mesmo tempo é um mercado que a gente precisa, né? Não tem como. Equipamento, tecnologia, a China está muito à frente em muitas questões, Paulo. A gente tem que pensar assim, o fator China, ele é mundial. Sim, para todo mundo. Para todo mundo. A gente tem, acho que assim, criticamente, quando a gente olha, quem está na China, além das vantagens competitivas, as externalidades positivas que eles têm de inovação, infraestrutura, crédito, né? Tem a questão da matéria-prima muito barata. Sim. Então, isso já tira toda a competitividade da gente. Não é à toa que o ano passado a gente teve quase 29% de crescimento das importações, sendo que quase metade, um pouco mais da metade é da China. Por quê? Porque não tem como competir com esse preço. A gente tem um preço de matéria-prima 40% muito mais caro que o mercado internacional. E eles têm indústrias petroquímicas gigantescas financiadas pelo governo, né? E aí, é óbvio que quando essa é uma estratégia da China, e assim como uma estratégia dos Estados Unidos, que você não vende commodity. Sim. Você vai tentar vender coisa com valor adicionado. Sim, sim. Então, isso já muda um pouco a competição, porque a gente prioriza a venda da commodity. A proteção da commodity. E não a proteção de quem gera valor. Sim. Né, valor adicionado, né? Que é a tal da escalada tarifária. Eu vou tarifar mais quem gera mais valor e gera mais emprego. E não é o que a gente faz aqui, a gente faz o contrário. Sim. Você protege mais a matéria-prima e menos o transformado plástico, que é quase 10 vezes mais uma nafta, né? Então, assim, a China tem essa questão aí. Agora, por um outro lado, né, a gente tem grandes inovações, grandes máquinas, coisas que são que estão disponíveis. Também tem isso, né? Sim. Pra gente, né? Não tem como fechar a porta para um player desse tamanho. Como a gente está vendo. Agora, eu acho importante também a gente ver a possibilidade de sempre estar atualizado, né, e visitando, porque esses caras são referência. Eu acho que parou da gente, vamos ver o que os alemães, tem que ver o que os alemães estão fazendo, mas a gente tem que também ver o que os chineses estão fazendo, né? Eu acho e a Biplas tem muito essa presença externa com feiras, ela sempre leva empresários e faz esse trabalho também, né, Paulo? A gente sempre tá participando de feira, né, seja sempre tem alguém nosso nas feiras para a gente entender melhor, porque uma coisa é assim, mas você vai ficar aqui, se você entrar pesquisar, você consegue. Sim. Mas outra coisa é você estar presente, né, nessa interação, porque às vezes você consegue até entender o processo como um todo, e não o resultado, não o produto, o processo, que eu acho que isso é importante a gente também saber, né, e até ver casos de gente que utilizam aqueles maquinários que estão lá, né, então, quando a gente teve, por exemplo, na última feira cá, um trabalho que, inclusive, a gente fez junto com o Senai, de entender o pós-venda das máquinas, quem utiliza aquelas máquinas, qual era a regulagem das máquinas, para poder entender o que aquela máquina efetivamente poderia fazer. Quais são as características dela para a gente que tem, basicamente, no país, resinas commodities e não resinas sofisticadas, né? Como é que isso poderia ser performance aqui no Brasil? Então, esse é um olhar que a gente tem. Vamos estar também nessa feira cá. Que legal. Esse ano tem feira cá também. Tem feira cá para a gente a Disneylândia. Né? Legal. Lá é mesmo. Olha, impressionante aquela feira. Gente, já caminhando para o nosso final, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho também ouvido uma dor do nosso mercado, e eu vi que você acabou citando sobre isso, que é a questão de mão de obra, Paulo. Aonde eu vou, o pessoal fala, Júnior, pelo amor de Deus, tem um extrusor aí, tem um cara que mexe com o injetor, tem um cara que... porque tá ficando difícil, né? Então, o que você acha que a gente, como indústria, a gente conseguir... O Senai faz um trabalho extraordinário, que eu acho que a gente ainda
precisa de mais divulgação, né, do trabalho deles, mas eu tenho ouvido isso constantemente. Júnior, não estou achando engenheiro, não estou achando cara de produção, tá ficando difícil, a nova geração não quer estar na indústria. Como é que a gente responde a isso, Paulo? Cara, essa é uma dor, infelizmente, uma dor que não é só do setor. Né? Você falou uma coisa extremamente importante. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu estava dando na Politécnica e na engenharia de produção. Quando eu estava fazendo doutorado, estava dando aula lá. E aí, os alunos, 99% do engenheiro de produção, trabalhando ou em consultoria, ou banco, ou corretora. É doido, né? Então, que produção engenheiro de produção trabalhando em banco, né? Exatamente. Então, tem um pouco isso que, assim, o glamour de trabalhar na indústria, que a gente tinha na década de 70, 80... que todo pai queria que o filho tivesse na indústria. Exatamente. Né? O metalúrgico, né? Como foi os movimentos. Isso se perdeu. Né? A gente sabe disso. Né, e você tem muito a questão do serviço, das startups, né? Acho que isso chama o jovem, né? E por um outro lado, a gente tem uma questão que a gente tem um sistema de educação muito ruim. Sim. E não é uma questão... eu estava lendo recentemente um trabalho do professor Janete da Fonseca, que ele comprova as escolas de elite de São Paulo, estão falando de Bandeirantes, Santa Cruz, Dante, né? Com as escolas de elite fora do país. Chacina. Por quê? Porque a gente tem um sistema de educação que não se adaptou, mesmo essas escolas. Não evoluiu, né? O tempo passou e ainda está lá no mesmo jeitão. O professor escrevendo na lousa. O cara muda, o cara acha que botar um tablet vai mudar. Pronto, não é a ferramenta que vai mudar. É a mentalidade. É a mentalidade, exatamente. É a pedagogia, né? É isso aí. Então a gente tem esse problema também de educação. Então tem a falta do glamour, com a questão de educação de básica, a gente tem um problema grave no país, a gente sabe disso. E somado a uma outra questão que o mercado de trabalho, a gente tem um problema que a produtividade da nossa mão de obra é muito baixa. Então, às vezes, você está discutindo com um empresário e aí alguém fala assim, mas por que você não paga mais, então, para atrair mais gente? Porque aí o payback daquela mão de obra não vai valer a pena. Sim. Porque por mais que você pague, o que ela vai te entregar não é o que você está, mesmo que ele seja um técnico, mesmo que ele seja um engenheiro. Sim. Quantos engenheiros a gente tem que não são engenheiros hoje? Por quê? Verdade. Né? Então, a gente tem um problema endêmico de mão de educação, que se reflete na questão de mão de obra e se reflete na questão da produtividade. Então, hoje, o que a gente paga, nosso setor é um setor que paga o terceiro melhor salário, ou o segundo, na indústria de transformação. Que legal, não sabia desse dado, não. Uma qualificação muito grande, mas mesmo assim não é uma questão salarial, é uma questão de falta de gente mesmo. E então, como resolver isso? Né? Eu acho que o Senai bota muita gente no mercado. Sim. Eu acho que se não fosse o Senai, a gente estava lascado. Estava lascado. Agora, essa mão de obra, às vezes, é disputada tapa. E tem uma questão que é a centralização. Você tem estados mais, né, regiões no país que têm um ensino melhor, tem uma mão de obra melhor. Sim. E tem regiões que você fica, mesmo com um trabalho técnico, um trabalho de formação, você não tem uma mão de obra que consiga porque atender. Também a mão de obra ela vem do Senai, mas ela acaba de ser formada na própria indústria. Exato. Então, um lugar que você tem muita indústria, um polo, por exemplo, de embalagens, normalmente você forma muita gente que acaba saindo daquele polo e vai trabalhar em outras empresas de embalagem ou amplia isso ao redor do país. Você traz um cara do Sul para o Nordeste, ele ensina a gente e aí a coisa vai proliferando. Mas essa dificuldade é constante. E a gente vê muita gente falando de automação, mas a automação também não resolve tudo, né, Paulo? Porque você precisa de gente para operar a automação também. Não, e um setor, assim, embora o nosso setor é um setor que tem investido bastante. Sim. Né? Mas para você fazer uma automação, você precisa ter um mercado, né? Ninguém vai investir numa automação para um mercado que você não tem uma expectativa de crescimento constante. Sim. Né? O famoso burro de galinha. Ele cresce e cai, cresce e cai. Isso aí. Essa é a primeira coisa. Outra coisa com essa taxa de juros que a gente tem hoje, que já vem há muito tempo, a gente está sempre ali disputando com a Falar Turquia, de investimento né, com um setor que tem margem reduzida. Por quê? Porque você tem uma pressão muito grande de matéria-prima. Sim. Você não tem... Então, como é que você vai investir? Não tem BNDES, não tem capital próprio, né? Não tem margem.
você sempre vai ficando para trás. Sim. Né? Isso é uma Vai pena. ficando sucateada também tua planta e uma série de coisas. Né? Isso é uma questão da indústria brasileira como um todo, né? Sim. A gente vê a desindustrialização não é uma questão só de Com câmbio, certeza, né? sim. Mas você tem, óbvio, é um setor que investe bastante, a gente está ali próximo ao setor de máquinas, né? Não tenho o número de cabeça aqui, mas sempre poderia mais. Eu acho que é um setor que tem capacidade de investir muito mais, se você tivesse essas questões sanadas, porque você vê, o setor de reciclagem vem crescendo 10% ao ano. Já há um bom tempo. Há um bom tempo. Você vê grandes fundos fazendo operações de compra ou em grandes empresas multinacionais comprando empresas de... E o setor também, né, o de transformador também, você tendo algumas consolidações. Eu acho que no médio e longo prazo, o setor vai ter que se consolidar. Que aí te dá escala, te dá, né, acho que dá um outro perfil. Acho que isso é importante, seria importante para o setor, né? Agora, isso precisa você ter uma perspectiva de médio prazo, né, que você faça a empresa, eu vou comprar essa empresa, eu vou juntar essas empresas, né? Para conseguir ganhar escala. Exatamente. Legal. Vocês vão estar, né? A Biplas vai estar na Plástico Brasil, né? Também de maneira maravilhosa lá. A nossa feira está aumentando. Se não me engano, vai ser a 4ª ou 5ª maior do mundo, né? A gente retomando essa importância aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho da Plástico Brasil, quais os movimentos lá que a Biplas vai estar fazendo na feira. Acho que tem uma coisa muito importante que é assim, a junção das feiras, né? Você tem uma feira só, isso é importante para o setor. Sim. Extremamente importante porque você otimiza, né? Eu acho que é importante você não tem como você ir numa feira de máquina ou uma feira de plástico. É matéria-prima, não é? Essa é só matéria-prima, não é plástico. Essa é só máquina, não é matéria-prima. Não é saudável para ninguém, né? Eu acho que assim, de novo, né? Se você, hoje é a era de compartilhar, de fazer junto. Não faz sentido você separar. Então, acho que isso é uma coisa muito positiva, porque você vai ter todo mundo lá, né? Os nossos associados. Então, que a feira, normalmente, ela é para o nosso associado visitar. Ele raramente expõe, né? É pouco, né? Comparado, a exposição é menor. Então, acho que isso é extremamente importante. A gente aproveita esse período para também promover junto conteúdos, né? Então a gente vai ter lá na Arena, vai falar do Recicula, vai falar de legislações, né? Dessa questão, e vai falar também sobre mercado, uma coisa de mercado. Nós vamos ter um encontro das associações latino-americanas lá na feira, junto com a gente. Vamos ter aí 10, 12 associações. Né, a Associação de Portugal vai estar presente, a Associação da Depois me passa o horário que a gente faz a cobertura lá, mostra tudo isso para o pessoal, vai ser legal. Vai ser legal. E a gente vai fazer também um encontro dos associados da Biplas. Que legal. Para mostrar assim... Vai ser lá mesmo no pavilhão. Lá no pavilhão. O que a gente está fazendo, né? O que o setor está se mexendo e também poder conversar com o associado, a gente... É uma oportunidade, né? O cara já vai na feira, exato, muito mais fácil. O que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo que você gostaria. Eu acho que é bem simples. Ouvir o cliente, né? Ouvir o associado. Tá com ele ali e até assim, tá fazendo o que a gente quer. Legal. Está funcionando. Eu acho que são esses movimentos aí, são extremamente importantes, né? A feira, se estar junto, é muito importante. Legal. Network, é negócio, é novas oportunidades, né? Exatamente. Isso é essencial. E eu acho que também é uma oportunidade também, a gente normalmente usa isso há muito tempo nas feiras, que é trazer o gestor público para a feira. É verdade. Para ele entender o que é o setor. A importância do nosso segmento. A importância. Quando o cara chega naquela feira, naquele monte de máquinas, um monte de empresa, um monte de gente, né? Você muda a cabeça do cara. Não é Achei que era um setorzinho desse tamanho. Exatamente, né? Uns caras fazendo... Que plástico é tudo igual. Exato. Então isso é legal também, é um cartão de visita, né? Uma forma de mostrar. Esse movimento de vocês da Bimac foi essencial para nós, então tá de parabéns, porque a gente torce por isso, né? A gente torce para ter o Brasil sendo um polo novamente de referência para feiras de plástico, né? Sim, acho que vai se consolidar, já está consolidado. Eu acho isso aí. Isso aí, de 24 a 28,
A gente quer que você esteja, o credenciamento já está aberto, a gente vai ter lá, a gente vai bater o papo lá também, vamos fazer um podcast lá com o Paulo, já está convidado, já deixa o convite aqui. Nós vamos trazer, ele vai trazer dados para a gente lá, vai ser bem legal. E eu queria agora que você deixasse as considerações finais, Paulo. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Já pelo próximo convite que você fez aí. Eu acho assim, é importante deixar uma mensagem que tudo que a gente faz na vida, né, tudo tem uma consequência, né, tudo tem um retorno. Então, toda vez que a gente pensa em alguma coisa de banir, jogar fora, ou negativo, a gente tem que pensar que aquilo veio de algum lugar. Alguém fez aquilo, por algum motivo. Né? As coisas não existem por nada. Né? Assim como tudo tem nome, tudo tem um motivo. Né? Então, é importante a gente ter muito claro, né, quando a gente fala, eu não quero mais plástico na minha vida. Você faça uma reflexão, o que é não ter plástico na sua vida? Eu acho que é importante uma reflexão que a gente tem o que eu tenho que fazer para que a gente resolva o problema da poluição. Isso aí, para ele não ir parar no lugar que não deve estar. Né? Exatamente. Eu acho que todos nós pensando isso, indústria, setor público, cidadão, eu acho que a gente consegue minimizar. A gente perdeu uma grande oportunidade na discussão do Tratado Global do Plástico, que era discutir não o produto, mas discutir o nosso consumo. Se a gente quer diminuir plástico, a gente precisa parar de comer proteína animal. E aí? Nós aceitamos esse desafio? Está disposto a comer menos hambúrguer? Ou até tofu. Tofu que também é embalado em plástico. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter uma reflexão de que será que o que eu estou fazendo no meu dia a dia tem a ver com o que eu estou falando? Essa é uma reflexão que vale a pena a gente sempre ter. É isso aí. Muito obrigado, Paulo. Valeu. E muito obrigado a você que ficou com a gente do podcast. É uma honra ter você aqui. Fique ligado. A gente vai soltar a agenda dos próximos podcasts que a gente vai estar. E de 24 a 28 de março a gente vai estar lá no Expo Imigrantes, fazendo toda a cobertura da Plástico Brasil para você. Fique ligado. E nós somos a Talk Plus.